E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 37. Agora o principal, Senhor, está aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha esposa, nossa família, sejamos instrumentos de um modo direto e indireto, Senhor, para que a tua palavra chegue a mais pessoas e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Tua vontade que é perfeita, agradável e justa. Senhor, que eu e minha esposa possamos dizer mais e mais, verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor, em nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, te agradecemos. Amém. E temos no capítulo 37, 38 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Arnós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria e a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Emate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Repetindo o versículo 13 do capítulo 37, que nos diz: Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ena e de Iva? 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos?
contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. 38º e último versículo do capítulo 37 do profeta Isaías, do livro de Isaías, nos diz: sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Niroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Essar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Pois bem, por meio dos 38 versículos, nos diz o capítulo 37 sobre Ezequias, consulta Isaías, do versículo 1 até o 7º, do 8º ao 13º, a carta do rei da Assíria, do 14º ao 20º, a oração de Ezequias, do 21º até o 35º, nos fala o profeta conforta Ezequias, e do versículo 36 ao 38 é a narrativa da destruição do exército dos assírios e o cumprimento do que disse o Senhor sobre Senaqueribe, rei da Síria, morto a fio de espada, e tem aqui a narrativa pelos seus próprios filhos. Possamos então estar mais e mais vinculados à palavra do Senhor, construindo a nossa intimidade com Ele, vivendo em meio ao seu mover, conforme o seu propósito, exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo. Sucesso!